Miguel atirou o anel de compromisso no chão da sala, os olhos flamejantes fixos em João, que estava parado à porta com uma mala na mão. Você acha que pode simplesmente ir embora depois de tudo isso? Gritou ele, a voz ecoando pelas paredes do apartamento em Lisboa. Mas João, com o coração apertado, virou as costas e saiu, deixando para trás 10 anos de uma vida que nunca fora verdadeiramente sua, e essa partida inesperada despertou em Miguel uma fúria que ele nunca imaginara possuir, transformando o homem calmo em uma força destrutiva. João desceu as escadas do prédio antigo no bairro Alto, o ar da noite de verão carregado com o cheiro de sardinha grelhada das ruas próximas. Seu peito doía como se uma faca o atravessasse, mas ele não olhava para trás. 10 anos. 10 anos dedicados a Miguel, fingindo ser o amante perfeito, o substituto de um amor perdido que Miguel nunca superara. Agora, com Luís no horizonte, o jovem soldado fresco da Academia Militar, cheio de vitalidade e promessas, João se sentia descartável, como um objeto usado que perde o brilho. Tudo começara em uma festa universitária em Coimbra, onde João estudava literatura e Miguel, já formado em Direito, aparecera como convidado. Miguel era carismático, com uma presença que dominava o ambiente. Seus olhos se cruzaram, e uma conversa sobre poesia portuguesa os uniu. Mas logo João descobriu a sombra, Pedro, o ex-namorado de Miguel, morto em um acidente de carro anos antes. Miguel via em João ecos de Pedro, o mesmo sorriso tímido, a paixão por livros, e assim começou a relação, construída sobre memórias alheias. Nos primeiros anos, João aceitara o papel. Ele amava Miguel profundamente, e as noites em que Miguel o chamava de meu amor pareciam reais. Eles se mudaram para Lisboa, onde Miguel ascendia na carreira como advogado em um escritório prestigiado. João, por sua vez, trabalhava como professor de literatura em uma escola secundária, contentando-se com a vida dupla, abertos com amigos próximos, mas escondidos da família conservadora de Miguel, oriunda de uma vila no Alentejo, onde tradições católicas ditavam as normas. A pressão familiar era um peso constante. A mãe de Miguel, Dona Maria, visitava frequentemente, insistindo em casamentos arranjados com mulheres de boa família. Quando vais casar, filho? Precisas de herdeiros para continuar o nome, dizia ela, ignorando os olhares desconfortáveis. Miguel ria e desviava, mas à noite, confidenciava a João, não posso decepcioná-los. Entendes, não é? João entendia, mas cada palavra era uma ferida. Ele sacrificava sua própria família, pais liberais em Porto que o aceitavam, mas que ele raramente visitava para não expor a relação. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços com o casamento igualitário desde 2010, ainda carregava resquícios de preconceito. No trabalho de João, colegas sussurravam sobre aqueles tipos, e ele evitava fotos de casal em redes sociais. Miguel, mais exposto no mundo jurídico, mantinha uma fachada heteronormativa em eventos profissionais. É pelo bem da carreira, justificava. João engolia o orgulho, mas o ressentimento crescia como uma erva daninha. Então veio Luís. Miguel o conhecera em um evento beneficente para veteranos militares. Luís, 25 anos, recém-formado na academia, com o corpo esculpido pelo treinamento e uma inocência que lembrava o jovem Pedro. Miguel começou a mencionar o novo amigo, casualmente, mas João notava as ausências noturnas, as mensagens no celular que Miguel apagava rapidamente. O confronto veio uma noite chuvosa. Ele é como Pedro era, João. Fresco, sem bagagens. Você mudou. As palavras atingiram João como um soco. Mudado. Ele envelhecera ao lado de Miguel, suportando as crises de identidade, as noites em que Miguel chorava por Pedro. Eu sou o substituto, não é? Sempre fui, rebateu João, lágrimas nos olhos. Miguel negou, mas seus olhos o traíam. Naquela noite, João decidiu, partiria. Mas não sem um plano. Ele transferiu dinheiro de uma conta conjunta para a sua, arrumou documentos e avisou amigos. A partida seria limpa, sem cenas. Ao chegar à rua, João pegou um táxi para o aeroporto. Seu voo para Madrid era em poucas horas, um amigo o abrigaria enquanto decidia o próximo passo. No carro, ele ligou para sua irmã em Porto. Acabou, Ana. Preciso de tempo. Ela, sempre solidária, prometeu apoio. Mas enquanto o táxi serpenteava pelas colinas de Lisboa, João sentia o peso da decisão. Deixar Miguel não era só romper um laço, era confrontar a si mesmo, questionar por que aceitara ser segundo plano por tanto tempo. Miguel, no apartamento, pegou o anel do chão. A fúria borbulhava. Como João ousava. Ele ligou para amigos em comum, exigindo informações. Ele não pode sumir assim. Mas ninguém sabia. Pela primeira vez, Miguel sentiu o vazio que João preenchera por uma década. Não era só perda, era raiva por ser abandonado, como Pedro o abandonara na morte.
Ele socou a parede, o sangue escorrendo, e jurou: encontraria João e o faria pagar. João, no aeroporto, olhava o Tejo pela janela. A liberdade era amarga. Ele pensara que a partida o libertaria, mas o amor residual o atormentava. E se eu voltar, pensou. Mas não. A decisão estava tomada. O avião decolou, levando-o para o desconhecido, enquanto em Lisboa, Miguel tramava sua vingança. Em Madrid, João se instalou no apartamento modesto de seu amigo Carlos, um expatriado português que trabalhava em uma editora. Bem-vindo ao exílio autoimposto, brincou Carlos, mas João não riu. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções, alívio misturado a dor, noites insones revivendo memórias. Ele bloqueou o número de Miguel, deletou redes sociais, mas o passado o perseguia. Miguel, em Lisboa, não aceitava o silêncio. Ele contratou um detetive particular, um homem discreto chamado Rui, especializado em casos familiares. Encontro. Quero saber onde está e com quem, ordenou Miguel, pagando adiantado. Rui, eficiente, rastreou o voo de João para Madrid através de contatos em aeroportos. Em poucos dias, Miguel tinha o endereço. A família de Miguel notou a mudança. Dona Maria ligou: filho, estás estranho. Vem visitar-nos no Alentejo. Miguel mentiu, dizendo trabalho excessivo. Internamente, ele lutava com culpa. Porque tratara João como substituto. Pedro fora seu primeiro amor, idealizado na morte, mas João era real, com falhas e virtudes. A fúria era uma máscara para o medo de ficar sozinho. João começou a trabalhar freelance como tradutor, traduzindo livros portugueses para espanhol. Era um recomeço humilde, mas libertador. Em uma cafeteria madrilena, ele conheceu Rafael, um professor espanhol de história, abertamente gay e confiante. Conversas casuais evoluíram para jantares, mas João hesitava. Ainda estou curando, confessava. Rafael entendia, sem pressionar. Miguel decidiu agir. Voou para Madrid, alugou um carro e dirigiu até o endereço. Parado do lado de fora, viu João sair com Rafael, rindo de algo. O ciúme explodiu. Ele já me substituiu, pensou. Naquela noite, Miguel invadiu o prédio, subornou o porteiro, e esperou no corredor. João voltou sozinho, exausto. Ao abrir a porta, sentiu uma presença. Miguel surgiu das sombras: precisamos falar. João gelou. Como me encontrou? Miguel sorriu friamente: dinheiro resolve tudo. A discussão foi acalorada. Miguel acusou João de traição, de roubar dinheiro da conta conjunta. Era nosso, rebateu João. Nosso. Você sempre agiu como se fosse dono da relação. A conversa revelou camadas profundas. Miguel admitiu: eu te usei, sim. Mas te amei à minha maneira. João riu amargamente: sua maneira. Escondendo-me da família, comparando-me a um morto. Miguel implorou perdão, mas João recusou. Vá embora. Acabou. Miguel saiu, mas não sem uma ameaça velada: você vai se arrepender. De volta a Lisboa, Miguel afundou em depressão. Perdeu clientes no escritório, isolou-se. Amigos preocupados intervieram. Um deles, Tiago, confrontou: você o tratou mal, Miguel. Aceita as consequências. Mas Miguel tramava. Ele contatou a escola de João em Lisboa, espalhando rumores sobre comportamento inadequado, uma vingança sutil para manchar a reputação. João soube pelos ex-colegas. Eles dizem que você fugiu por escândalo. Furioso, ele ligou para Miguel, quebrando o bloqueio: isso é baixo, mesmo para você. Miguel respondeu: sinta o que eu sinto. A ligação terminou em gritos, mas plantou sementes de dúvida em João: valia a pena lutar. A pressão social em Portugal pesava. Notícias sobre direitos LGBT enchiam os jornais, mas preconceitos persistiam em círculos conservadores. A família de João, em Porto, o incentivava a voltar: aqui estás seguro. Mas ele resistia, construindo uma nova vida. Rafael se tornou mais próximo, oferecendo apoio genuíno, sem fantasmas do passado. Miguel, no Alentejo visitando a família, desabafou parcialmente com Dona Maria. Mãe, e se eu nunca casar como esperam? Ela franziu a testa: Deus tem um plano. Encontra uma boa mulher. As palavras o sufocavam. Ele pensou em revelar tudo, mas o medo paralisou. Em vez disso, intensificou a vingança. Contratou um advogado para processar João por apropriação indevida do dinheiro transferido. João recebeu a citação em Madrid. Pânico. Ele consultou um advogado local, que aconselhou: lute. Mostre que era conjunto.
Mas o custo emocional era alto. Por que ele faz isso? Questionava-se. Era ódio ou amor distorcido? A decisão veio, voltaria a Lisboa para confrontar. No avião de volta, João refletia sobre as escolhas. Aceitara ser substituto por amor, mas agora via o preço, perda de identidade, isolamento. Em Lisboa, marcou uma reunião com Miguel em um café neutro. Vamos resolver como adultos, disse. O encontro foi tenso. Miguel apareceu abatido, olheiras profundas. Eu não queria isso, admitiu. João rebateu, mas fez. Eles discutiram o dinheiro, o passado. Miguel chorou, perdi Pedro, agora você. Estou sozinho. João sentiu pena, mas firme, você me perdeu por escolha própria. Saíram sem acordo, mas com uma trégua frágil. João ficou em Lisboa, hospedado com amigos, enquanto decidia o próximo passo. A cidade, com suas colinas e fado melancólico, ecoava sua turbulência interna. A trégua durou pouco. Miguel, impulsionado por orgulho ferido, prosseguiu com o processo. O tribunal em Lisboa marcou uma audiência preliminar. João, representado por um advogado pro bono de uma ONG LGBT, preparava-se. Isso é assédio, disse o advogado, Pedro, ironia do nome. João concordava, mas o stress o consumia. A família de Miguel interferiu involuntariamente. Dona Maria, sabendo de problemas financeiros do filho, insistiu em ajudar. Vem para casa, resolve com a família. Miguel recusou, mas a visita dela a Lisboa revelou mais. Ela encontrou fotos antigas de João e Miguel juntos. Quem é este homem? Perguntou. Miguel gaguejou, um amigo. Mas Dona Maria, astuta, conectou pontos. É por isso que não casas. És desses. O confronto familiar foi devastador. Dona Maria chorou, invocando a Bíblia. É pecado, filho. O que dirão na vila? Miguel defendeu-se. É quem eu sou. Mas as palavras saíram fracas. O pai, Sr. António, ligou furioso, desonra a família. Miguel sentiu o mundo desabar. Anos de repressão explodiram em raiva contra si mesmo e contra João, por forçá-lo a enfrentar isso. João, enquanto isso, reconectava com sua rede de apoio. Em uma reunião da Associação LGBT em Lisboa, compartilhou sua história anonimamente. Ouviu relatos semelhantes, parceiros escondidos, famílias rejeitadoras. Isso o fortaleceu. Rafael, de Madrid, ligava diariamente, volta quando puderes. Mas João precisava fechar o capítulo. Luís, o soldado, reapareceu. Ele contatou João via mensagem. Miguel me contou tudo. Sinto muito. Curioso, João marcou um encontro. Luís era genuíno, eu não sabia que era sério entre vocês. Miguel me usou para preencher um vazio. Eles conversaram horas, revelando manipulações de Miguel. Luís terminara tudo ao descobrir a verdade. Essa revelação abalou João. Miguel não só o substituíra, mas usara Luís como peão. A raiva cresceu. Ele confrontou Miguel por telefone, você mentiu para ele também. Miguel negou, mas vacilou. Era para te fazer ciúmes. João desligou, enojado. A audiência no tribunal foi um circo. Miguel, com seu advogado caro, alegou roubo. João apresentou provas, extratos mostrando contribuições iguais. O juiz, uma mulher progressista, questionou, isso parece pessoal, Sr. Miguel. Miguel curou. Fora da corte, eles se encararam. Por quê? Perguntou João. Miguel sussurrou, porque te amo e te odeio por partir. A frase ecoou em João. Amor e ódio entrelaçados. Ele pensou nas escolhas morais, perdoar ou punir. A sociedade julgava relações como a deles, mas eles se julgavam mais. João decidiu retirar a contraprova se Miguel desistisse. Paz, ofereceu. Miguel aceitou, mas com ressentimento. Pós-audiência, Miguel enfrentou a família. No Alentejo, reuniu pais e irmãos. Sou gay. Sempre fui. Silêncio. Dona Maria chorou, mas abraçou-o. És meu filho. O pai grunhiu, preciso de tempo. Foi um começo, doloroso, mas honesto. Miguel pagou o preço, isolamento temporário de alguns parentes. João, livre do processo, debateu voltar a Madrid. Mas uma oferta de emprego em Coimbra, lecionar na universidade, o tentou. Raízes, pensou. Ele visitou pais em Porto, que o receberam de braços abertos. Orgulhosos de ti, disse o pai.
Mas a sombra de Miguel persistia. Ele ligou: podemos tentar de novo. João hesitou. Anos de dano não se apagavam. Não. Preciso me curar. Miguel insistiu, enviando presentes, mensagens. A obsessão crescia. Em uma noite, Miguel apareceu na porta de João em Lisboa. Não aguento sem ti. João barrou: vai embora. Miguel forçou a entrada, uma briga física em Ansoed, empurrões, gritos. Vizinhos chamaram polícia. Miguel foi detido por perturbação. O incidente viralizou em redes sociais locais, advogado proeminente envolvido em briga doméstica. A carreira de Miguel sofreu. Clientes fugiram, o escritório suspendeu. O preço da fúria, ruína profissional. João, abalado, buscou terapia. A psicóloga explorou: você se valorizou. Ele admitiu não. A sessão revelou padrões: aceitação de menos por medo de solidão. Sociedade portuguesa, com sua mistura de progresso e tradição, amplificava isso. Luís, solidário, ofereceu amizade. Não sou como ele. João apreciou, mas manteve distância. Foco em si. Miguel, suspenso, refletiu. Leu sobre identidade LGBT, juntou-se a grupos de apoio. A THCTNH veio lenta, suas ações machucaram não só João, mas a si mesmo. Ele escreveu uma carta: desculpa. Liberto-te. João leu, sentiu closure. Mas o dano era irreversível. Com a carta de Miguel, João sentiu um peso levantar. Ele aceitou o emprego em Coimbra, voltando às raízes universitárias. A cidade, com suas torres antigas e estudantes vibrantes, simbolizava renascimento. Ele alugou um pequeno apartamento perto do Mondego, decorando com livros e memórias positivas. Miguel, em Lisboa, lutava pela redenção. Com a suspensão no trabalho, voluntariou em uma ONG LGBT, ajudando jovens com histórias semelhantes. Eu fui o vilão na minha, confessava em sessões. A família, aos poucos, aceitava, Dona Maria visitava, aprendendo sobre orgulho. Deus ama todos, concluiu ela. João começou a namorar casualmente, mas priorizava a autodescoberta. Em uma conferência literária, encontrou antigos amigos que o apoiaram. Você merecia melhor, diziam. Ele concordava agora. Mas o passado ressurgia. Miguel, sabendo da mudança para Coimbra, enviou uma mensagem: boa sorte. João ignorou, mas isso o inquietou. Ele não desiste. Luís, promovido no exército, contatou João. Estou em Coimbra para treinamento. Café. Eles se encontraram. Luís era refrescante, aberto sobre sua sexualidade, sem dramas familiares. Meus pais sabem e apoiam. João invejava isso. A conversa fluiu, mas João cauteloso: não estou pronto. Miguel ouviu sobre o encontro via amigos em comum. O ciúme voltou. Ele dirigiu para Coimbra, obcecado. Não posso perdê-lo de novo. Parado fora do apartamento de João, viu Luís sair. A raiva cegou-o. Ele confrontou Luís na rua: fique longe dele. Luís, treinado, conteve Miguel. Isso é loucura, homem. João, alertado, saiu: Miguel, pare. A cena atraiu olhares. Polícia novamente. Miguel foi advertido: próxima vez, prisão. O incidente abalou João. Ele pediu uma ordem de restrição. O juiz concedeu, citando assédio. Miguel, humilhado, voltou a Lisboa. A carreira em frangalhos, ele demitiu-se e abriu um consultório pequeno, focado em direitos LGBT. Ironia, sua dor o transformou em defensor. João, com a ordem, sentiu segurança. Mas o trauma persistia. Em terapia, explorou uma eutanásia, perdoara demais. A sociedade esperava que gays aguentassem por amor. Ele escreveu um artigo anónimo para um jornal: O preço do amor escondido, gerando debates online. A família de João o visitou em Coimbra. Discussões profundas: por que aceitaste tanto tempo? Ele admitiu: medo de ser sozinho em uma sociedade que ainda julga. Eles o encorajaram a viver autenticamente. Miguel, em grupo de apoio, conheceu André, um homem maduro com passado similar. A amizade evoluiu para algo mais, mas Miguel hesitava: não quer repetir erros. André era paciente: aprenda com eles. Meses passaram. João florescia em Coimbra, lecionando com paixão. Um aluno o inspirou, um jovem gay lutando com identidade. João aconselhou: seja você mesmo, pague o preço se necessário.
Então, uma reviravolta, Miguel violou a ordem, enviando uma carta via correio. Preciso te ver uma última vez. João debateu, ignorar ou confrontar. Ele marcou um encontro supervisionado em um parque público. No encontro, Miguel apareceu arrependido. Eu te destruí e a mim mesmo. Por quê? Por covardia. João ouviu, você me usou como escudo contra a sua verdade. Miguel concordou, sim. E paguei, perdi tudo. Eles se despediram civilmente, sem reconciliação. João refletiu, as escolhas de Miguel foram erradas, mas as suas também, aceitar menos. A sociedade amplificava, com suas normas rígidas. Com o encontro final, João fechou o ciclo. Ele focou na carreira, publicando um livro de ensaios sobre identidade em literatura portuguesa, tocando temas LGBT sutilmente. O sucesso modesto o empoderou. Miguel, com André, construiu uma relação saudável. Ele reconectou com a família, participando de eventos com orgulho. Dona Maria, evoluindo, até conheceu André. Se te faz feliz, disse. Luís tornou-se amigo de João, sem romance. Talvez no futuro, pensavam, mas sem pressa. Anos após a partida inicial, João olhava para trás, 10 anos como substituto, substituído, partira e despertar a fúria. Mas também THCTNH. Ele viajava por Portugal, falando em eventos sobre resiliência LGBT. Em uma palestra em Lisboa, viu Miguel na plateia. Olhares cruzados, aceno respeitoso. Nenhum rancor. A jornada ensinara, amor requer igualdade, sociedade evolui mas machuca, escolhas definem destinos. Mas será que João errou ao ficar tanto tempo, ou foi vítima inevitável de pressões sociais?